Revisão a jato. As cargas elétricas têm origem nos átomos. No núcleo, prótons positivos e nêutrons, não é isso? Gigantesca eletrosfera, elétrons. Corpos neutros têm o mesmo número de prótons e elétrons. Corpos carregados positivamente, excesso de prótons. Corpos carregados negativamente, excesso de elétrons. Tá neutro, esfregou. Um ganha, outro perde. Se um ganha 1000, o outro perde 1000. Mesmo módulo, sinais opostos. Eletrização por atrito. Tá neutro e tá positivo, encostou, fica positivo. Tá neutro e tá negativo, encostou, fica negativo. Mas não se esqueçam aquela situação especial onde eu juntei um monte de esfera e a esfera do meio, por ter ficado cercada de esferas condutoras, acabou ficando descarregada, certo? Tinha uma questãozinha que deve ter resolvido, a questão 23, que trabalhava essa ideia de que o excesso de cargas nos condutores fica sempre na superfície externa, beleza? Depois, lei de Coulomb. Aliás, para descobrir a quantidade de carga elétrica em um corpo, basta pegar o número de partículas em excesso e multiplicar pelo valor da carga elementar. Aí, antes de explicar a lei de Coulomb, eu te mostrei que a lei de atração das massas de Newton diz que dois corpos se atraem com uma força diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aí te expliquei quando o Coulomb foi para o laboratório fazer testes, ficou fácil para ele matar a lei de Coulomb. Foi mais ou menos isso, não foi? Hoje eu tenho uma ideia que eu demorei 10 anos para entender no fundo do meu coração. Espero que o dia seja mais rápido. Campo elétrico. Pô, então tem que me falar, não é aula 4, é aula 4 mesmo? É isso? Eu dei 3 aulas na semana passada, ou 2? 3. Então hoje de manhã teve a aula 4 e agora a aula 5. Bora, vocês quebram minha perna. Expliquei já então até campo elétrico. Sim. Começou a falar campo elétrico muito fora. Definição de campo elétrico e campo elétrico gerado por uma carga. Vocês têm que me falar isso, gente. Como eu tenho um trilhão de turmas, eu tenho sensação de déjà vu toda hora. Eu acho que eu estou falando a mesma coisa sempre. Se tu não me corrigir, eu dou a mesma aula. Que alívio. Agora eu me empolguei mais ainda. Tá, então peraí, cara. De certa forma, para o material que vocês ganharam, acabei o material. Essa primeira parte, certo? Mas fiquem tranquilos, não é a única física que eu vou trabalhar. Eletrostática está destruída então nessa parte da matéria. Pode arriscar todos os exercícios que tu quiser. Estou muito satisfeito. Mas outra física que eu vou trabalhar, eu adoro mudar de áreas. Outra física que eu discuti com um colega que eu ia trabalhar, deve ser a parte de... O que o polaco começou com vocês? Começou a cinemática? Então, automaticamente eu devo ganhar termologia. Deixa eu só verificar, porque imagina, o cara é macaco velho. Eu cheguei agora na brincadeira. Começar a dar a matéria do cara, né? Já vão me pedir as contas aí rapidinho. Acho que o professor falou no primeiro dia de aula, que é da lei do podcast. É? Eu vou lá, né? Deixa eu olhar aqui pra garantir. Fala. Pois é, eu queria ensinar. Eu falei. Quando a intenção não falei. A única coisa que eu falei é essa não pode falar para você. Essa sacanagem a pessoa fez com você. Obrigado pela dica. Ô pessoal, olha só. Dá uma olhada na página 345 ainda. O colega fez um comentário que é importante. Tem uma situação na página 345 onde o sujeito pega placas carregadas e faz um campo elétrico uniforme, certo? Aí me parece que ele colocou uma partícula carregada com carga Q e massa M ali, uma partícula carregada com carga Q e massa M. E aí ele deve perguntar qual é a aceleração dessa partícula, certo? Quando tu for ler a apostila, eu quero que tu faça isso que a colega fez e que hoje de manhã fizeram também. Eu quero que tu esmiúce a apostila em qualquer página, qualquer passagem que tu ficar levemente inseguro, tu traga para
na discussão, para eu poder te mostrar qual era o objetivo do autor com aquela questão. Na página 345 ele fez uma coisa que eu acho que é altamente antididática, mas que os materiais todos estão fazendo, do concorrente maior nosso, Energia também. Eu também trabalho em Energia lá em Florianópolis, e o material comete o mesmo crime. Começa a colocar fórmulas para os alunos resolvidas e prontas, começa a colocar a solução de um problema já na apostila, para que tu não tenha que pensar, para que tu pegue aquela fórmula que é a solução de um problema e mate o problema. Isso, em vez de deixar melhor, deixa pior, porque te faz não pensar. Por isso que eu não me preocupei em não ter falado isso, porque isso aqui é uma puta de uma sacanagem que o cara fez com vocês. Agora eu vou te explicar da maneira correta. Isso aqui é campo elétrico. Joguei uma partícula de carga Q lá. Eu te pergunto, como é que eu calculo a força que está atuando nela? Como é que calcula a força que está atuando naquela partícula? Vamos supor que tu conheça o campo, tá? Tu conhece o campo elétrico que é uniforme e tu conhece a carga que foi colocada no campo. Como calcular a força? É a própria definição de campo elétrico, né? Concorda comigo? Está dividido, passa... para calcular uma força elétrica, basta pegar o campo e multiplicar pela carga. Eu tinha te mostrado isso, não tinha? E, em outro momento, nós vamos revisar as leis de Newton. Segunda lei de Newton, uma das formas de expressar a segunda lei de Newton para a massa constante é força igual a massa vezes aceleração. Força resultante, eu chamo carinhosamente de física, meu amor. E aí, se o cara pediu a aceleração, eu pego essa força e substituo na força. A força resultante é do tipo elétrica, E vezes Q, que é igual a M vezes A. A massa está multiplicando, passou? Aí eu posso descobrir que a aceleração da partícula é essa. Pô, cara, se eu for honesto, eu tenho que dar essa aula de campo elétrico. Depois nós vamos estudar mecânica, certo? Dinâmica, as leis de Newton, aprender essa relaçãozinha, e aí as questões que misturarem as duas coisas, fechou, né? Certo? Eu te ensinei em um momento isso, no outro momento aquilo, tu raciocina e cria esse tipo de coisa quando tu precisar, porque no teu vestibular não vai ter isso nunca. Se tu precisar resolver essa questão, tu tem que estar consciente do que está acontecendo. Eu duvido que eu te apresentando essa relação hoje, daqui a 8 meses tu lembre dela. Agora, o física, meu amor, pelo amor de Deus, está tatuado na nossa mente, certo? E essa definição de campo elétrico vai aparecer no teu formulário e ela é simples. Isolou numa, substituiu na outra, apareceu a fórmula que aparentemente eu não tinha discutido com vocês, certo? Beleza? Resumindo, aquela fórmula, eu acho ela ridícula e idiota, eu acho que tu não precisa conhecer ela, porque na verdade ela te faz não pensar. Aí tu vai ver um problema que tu nunca viu, não sabe resolver, vai escrever a fórmula ali do além, achando que ela vai resolver, como eu já vi hoje na aula de estudo orientado. Gente com aquela fórmula na mão querendo aplicar ela, não é assim que se aprende física. Física, para tu aprender, tem que estar raciocinando, e sempre com as coisas básicas, beleza? Ou seja, eu acho que o cara se atravessou um pouco ali na hora que ele já montou aquela fórmula. Mas tu vê, pessoal, né, cara, eu sou um cara muito crítico mesmo, muito chato. Então tá, discuti aquele ponto que a colega me chamou a atenção. O que mais na apostila aí chamou a atenção desagradavelmente para vocês? Por favor, manda. Geralmente a gente aprende aquela fórmula que é IU, né, para o campo elétrico uniforme, ela é substituída por outra ali, que aqui na apostila não vi. É outro detalhe, Carol. Tu imaginas, eu já falei sobre potencial elétrico. Potencial elétrico? Não, né? Quando a gente fala que um campo elétrico uniforme, eu tenho, por exemplo, superfícies equipotenciais. Eu nem falei o que é isso ainda. Aí eu tenho uma distância entre essas superfícies equipotenciais. Para eu comparar a dBp de uma parte de outra, eu poderia dizer que VAB é o campo elétrico multiplicado pela distância entre aqueles pontos A e B. Mas tu vê o absurdo que eu estou comentando com vocês. Eu nem falei de potencial elétrico. Como é que eu vou usar uma fórmula que tem potencial elétrico se eu nem te mostrei o que é potencial elétrico? Aí o cara vai ficar perdido que nem a Pandora, ele não sabe o que está acontecendo. Por isso que eu não comentei essa fórmula ainda. Vamos dar uma esperadinha. Na sequência de eletrostática, no próximo volume, deve vir a ideia de energia
energia potencial elétrica, de potencial elétrico. Finalmente tu vai entender o que são 220 volts da tomada. Tu vai entender que 220 volts são 220 joules por coulomb, é energia por unidade de carga. E aí sim a gente vai poder usar a fórmula, né, que eu chamo de V, mas a galera gosta de chamar de U, né? Certo? Eu vou usar V, a galera usa U geralmente, certo? A UFSC gosta de usar V também. E lembra de volts, para te facilitar um pouquinho, tá? Então é verdade, essa aí é uma outra coisa que vai vir naturalmente na sequência da matéria. Mas então, vou mudar um pouquinho.